Estamos iniciando a nossa live do Evangelho no Lar, momento de estudos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, momento de conexão com a espiritualidade, momento de conexão com os nossos mentores, momento de expansão da consciência, momento de reforma íntima, momento muito importante que a gente tira na nossa semana para estar mais próximo de Deus, mais próximo de Jesus Cristo, mais próximo dos nossos amigos, momento que a gente tira para beber água fluidificada, momento que a gente tira para estar perto de livros sagrados, da Bíblia, do Evangelho, enfim, momento muito importante que a gente se reúne aqui nessa página, toda quarta-feira às 20 horas, e troca ideias, faz leitura, faz orações, faz uma prece, um momento máximo aí para nós. Boa noite, Jaqueline, está sempre conosco aí. Ótima noite, Pedro, meu irmãozão. Obrigado por acessar a live mais uma vez. E é isso, irmãos. Hoje é um dia muito importante. Para mim, todos os dias são importantes. Sou muito grato por viver. Agradeço a Deus sempre pelo meu emprego, pela minha vida, pela minha casa, pelos meus gatos. Para mim é um dia importante que é o meu dia de fazer a live, né? Não tem nada demais. Mas a gente aqui é em 4 âncoras, né? A gente fala assim. Então, uma vez por mês a gente faz. Então na próxima semana vai ser outra pessoa, assim como semana passada foi outro irmão aqui. Então hoje, para mim, é o meu dia mais importante, porque é um dia que eu fico o dia inteiro pensando nisso, eu fico o dia inteiro me preparando, leio o Evangelho, me preparo, como bem, tento não ter pensamentos destrutivos, enfim, a gente vive nisso, a gente vive assim. Então é um dia que a gente pratica mais na reforma íntima, é um dia que a gente se conecta mais. E eu particularmente frequento centros espíritas, trabalho no centro espírita, então ontem eu trabalhei, hoje estou aqui trabalhando e amanhã eu vou trabalhar lá de novo. Então quando é a minha semana aqui, é uma semana cheia de Deus, uma semana cheia de Jesus. Certo, irmãos? Ótima noite, Emily, nossa irmã querida. Dolph Hoffman, ótima noite, bem-vindo também. A Emily está mais reflexiva que amanhã é o aniversário dela. Então, dizem que não é bom, mas é bom sim ganhar os parabéns antes, né? Então, feliz aniversário, Emily. Que você tenha muita saúde, muita paz no seu aniversário, que é só amanhã. Beleza? Então vamos fazer a nossa oração inicial para a gente começar aqui o nosso estudo. Pega a sua água, deixa aí do lado. Essa água vai absorver toda a energia positiva dessa reunião. E depois a gente vai beber essa água fluidificada. Muito importante aí para nós. Se quiser acender uma vela, agora é o momento. Se quiser acender um incenso, agora é o momento. Certo? Então, senta aí na cadeira, no sofá, na cama, senta confortavelmente. Relaxa os músculos. Quem quiser, fecha os olhos. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso,
fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, mais conectados, mais receptivos, mais próximos de Deus, mais próximos do nosso mentor, a gente inicia, pede licença para começarmos o nosso estudo com o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo divino nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, e nos livre de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo. Ó Príncipe Celeste, pelo divino poder, afastai de nós tudo que não nos faz bem. São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel à esquerda, São Miguel à direita, São Miguel à frente, São Miguel atrás. São Miguel, São Miguel, São Miguel. Aonde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui e agora. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Muito bem, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Olha que legal, falando nisso, em encarnados e desencarnados, o centro que eu frequento, às vezes, principalmente em dias de chuva, vai menos gente, né? E aí tem mais espaço vazio à nossa vista, né? Vamos supor, lá tem 50 cadeiras, então dias de chuva vão 10, 15 pessoas, 20 no máximo. E aí sobram 30 cadeiras, né? E aí eu sempre tenho esse costume, não só eu, mas as outras pessoas que trabalham lá, quando vai lá na frente falar alguma coisa, dar os recados ou fazer a palestra, a gente sempre fala, né? Encarnados e desencarnados. Porque com certeza lá tem um grande número de desencarnados participando das atividades, seja palestra, enfim. E nos dias que tem menos encarnados, teoricamente tem mais desencarnados. Então é sempre bom lembrar deles com carinho, uma vez que eles estão aí conosco sempre, nos auxiliando, nos ajudando, principalmente em lugares de Deus, lugares abençoados. E aqui, nessa live, com certeza eu estou rodeado de espíritos bons, auxiliando nesse estudo, nesse momento aqui que a gente tira para falar de Jesus. Até porque onde tem um, dois ou mais falando de Jesus, ele está. Então, com certeza, esse ambiente que eu estou agora é um local abençoado. E aí na sua casa também. Se você assiste agora ao vivo ou depois, quando fica gravado, sua casa está recebendo as bênçãos. Tá? Então, fica o convite aí de você assistir sempre, manda para os amigos, para a gente ir abençoando cada vez mais lares, cada vez mais casas. Dona Nenê entrou aí agora, boa noite, bem-vinda à nossa live do Evangelho. Vamos lá, irmãos. Vou fazer a leitura, como sempre, aqui do meu livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. Estou quase acabando a leitura dele inteira. Cada semana
Eu faço o evangelho aqui na minha casa todas as semanas, aos domingos, eu, a minha esposa e meus gatos. Cada semana a gente lê um item, né? Então, às vezes o item é mais comprido, às vezes menor, né? Hoje é bem curto, inclusive, né? E aí a gente lê um por um. Então já tem bons anos aí, quase uns 6 anos que a gente está lendo item por item. E aí estou chegando quase no fim, faltam poucas páginas aqui. Olha que legal. E hoje é uma leitura bem importante, que é a leitura de uma prece. Para quem acompanha sabe que eu estou no capítulo 28, que é a coletânea de preces espíritas. Então são apenas preces, não são passagens. E hoje a prece é por um criminoso. Olha só que legal. Prece por um criminoso. E por um criminoso que acaba de deixar a terra. Ou seja, acabou de desencarnar, acabou de morrer. E é muito importante que a gente tenha em vista isso, de orar por criminosos também, porque eles também são irmãos. Eles também... o Pedro pediu para ler umas duas, então tá, vamos ler duas então. Hoje então vai ser difícil aqui, por um criminoso e por um suicida. Legal. Então, olha a importância da gente fazer orações para esse tipo de pessoas que têm esse tipo de comportamento. Porque eles também são filhos de Deus. Eu demorei um tempo para assimilar isso. Eu tinha um certo preconceito, né, com criminosos, com mendigos, né? Mas isso há muitos anos atrás eu consegui combater. E é muito importante que a gente combata, né? Porque somos todos irmãos e todos merecemos prece. Eu estou olhando aqui toda hora porque tem um gato aqui, um dos meus gatos. Ele está brincando aqui, muito lindo. Vou ver se eu consigo pegar ele. Esse é o Morgan. Esse foi o último gato que apareceu aqui em casa. São 7. Todos adotados. Todos precisavam de um lar. E aí a gente adotou. Castrado, com coleira. Só come ração da boa. Muito bem. Tenham gatos, tenham cachorros, tenham animais. Soltos, com certeza, né? Muito bem. Então vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces estivesse na razão da sua extensão, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Eu acabei de falar, eles também precisam. Inclusive eles precisam muito mais, porque eles viveram de maneira errada, eles precisam do perdão. Recusar essas preces aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Pensar que são inúteis porque um homem cometeu faltas muito graves seria prejulgar a justiça de Deus, do Altíssimo. Então, obviamente, eu tenho que rezar pelos ladrões, pelos bandidos, por todos, para aqueles que fizeram as maiores atrocidades. Inevitavelmente, irmãos, a gente precisa rezar por eles. Rodrigo Zanon, irmãozão, ótima noite, bem-vindo à nossa live. Então, irmãos, vou fazer agora aqui a oração, a prece, tá? Vou ler a prece. Senhor Deus de misericórdia, não repudieis esse criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens pode condená-lo, mas isso não o livra da vossa justiça, caso seu coração não tenha sido tocado pelo remorso. Tirai-lhe a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas, e possa o seu arrependimento merecer a vossa graça, para que se aliviem os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces
e a intercessão dos bons espíritos, levar-lhe a esperança e a consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas más ações, através de uma nova existência, e dar-lhe a força necessária para não sucumbir às novas lutas que terás de enfrentar. Senhor, tende piedade dele. Olha que lindo, irmãos. Olha que incrível essa oração. Por mais que a pessoa tenha sido uma criminosa em vida, a gente pede que Deus tenha misericórdia para que ele tenha uma nova oportunidade, num novo momento, de não ser mais um criminoso, para que os bons espíritos consigam ajudá-lo nesse desencarne. Tá aí a importância. Imagina se você é um criminoso, você não iria precisar de uma oração, você não iria gostar que alguém rezasse por ti. Então, tá aí a importância da gente rezar por criminosos também. Vamos lá, então agora é por um suicida, que é um assunto delicado. É uma pessoa geralmente depressiva, que não resiste à tentação e acaba se matando, se suicidando, tirando a própria vida. E após o desencarne, ela vai sofrer com isso. E ela vai precisar de uma prece. Tá? É um assunto bem importante a gente tentar se livrar disso, cada vez mais termos menos suicidas, mas é algo que acontece. Então, é importante que a gente faça oração para eles também. Maria Emília, ótima noite. Muito bem-vinda aqui na nossa live. Vou fazer então a leitura do prefácio antes da oração, tá? O homem não tem jamais o direito de dispor da sua própria vida, pois só Deus compete tirá-lo do cativeiro terreno quando o julgar oportuno. Apesar disso, a justiça divina pode abrandar o seu rigor em virtude de certas circunstâncias, reservando, porém, toda a sua severidade para aquele que quis furtar-lhe as suas provas da existência. O suicida assemelha-se ao prisioneiro que escapa da prisão antes de cumprir a sua pena, e que, ao ser preso de novo, será tratado com mais severidade. Assim acontece, pois, com o suicida que pensa escapar das misérias presentes e mergulha em maiores desgraças. Você vê como é complicado? Às vezes a pessoa, no seu auge da depressão, se suicida pensando que vai se livrar dessa dor, dessa miséria. Pelo contrário, ele vai adquirir mais. Você vê como é complicado? Não devemos tirar a vida. Quem tira a vida irá se arrepender amargamente. Ó o Tony, ótima noite, irmão. Tamo junto. A Emily falou que é difícil termos empatia por criminosos, então geralmente não oramos por eles. Com certeza. Isso é o mais comum. Mas lembrarmos sempre que somos irmãos. Né? Imagina se for um irmão de sangue, um irmão gêmeo seu. Né? Nós não teríamos compaixão. É complicado falar. Né? É complicado. Mas eu sei que esse é o caminho certo. Se eu sigo ou não, é mais complicado. Mas esse é o caminho certo. Então agora voltando para o suicida, né? Esse foi o prefácio que eu li agora. Então agora eu vou ler a prece, a oração por um suicida. Sabemos qual a sorte que lhe esperam os que violam a vossa lei, Senhor, para abreviar voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Estendei-a sobre o espírito de fulano, da pessoa que suicidou-se, Senhor. E possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar as amarguras dos sofrimentos que suporta, por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o remorso pela falta cometida, e que a vossa assistência lhe dê a força de enfrentar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos
que poderiam levá-lo novamente ao mal, prolongando seus sofrimentos, ao fazê-lo perder o fruto de novas experiências. E a ti, cuja desgraça provoca as nossas preces, que possa a nossa comiseração adoçar a tua amargura, fazendo nascer em teu coração a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas suas próprias mãos. Confia na bondade de Deus, que espera sempre por todos os que se arrependem e só é severo para os de coração empedernido. Graças a Deus. Então, irmãos, olha só que linda essa oração para um suicida. Ela entende a situação da pessoa, ela pede que Deus tenha misericórdia, pede uma nova chance para esse suicida, para que ele tenha um novo momento de vida e ele repare as suas faltas. Né? Olha só que complicado, que delicada essa situação, mas nós devemos orar por eles também. A Emily disse: o suicídio é uma ilusão. Quando eu tive depressão, pensei em suicidar. A doutrina espírita que me salvou. Olha que testemunho forte e importante. Eu também, inclusive. Quem garante que nas últimas vidas não éramos nós os criminosos, disse o Pedro. Então, se a gente teve pelo menos 5.000 vidas, eu acho que algum crime a gente cometeu. É isso. Jesse Silva entrou aí agora, ótima noite, bem-vinda à nossa live. Então, irmãos, acabei de fazer a leitura aqui de uma oração para os criminosos e uma segunda oração para os suicidas. Que a gente possa ter mais carinho com essas pessoas, que a gente possa não julgá-las, que a gente possa entender o que se passa na cabeça das pessoas e que a gente possa também ficar longe disso, tanto longe de cometer crimes quanto longe de suicídio, tá? Que a gente possa ser tocado por essa mensagem hoje e que a gente coloque em prática não só as orações, mas como o entendimento e o perdão para esse tipo de comportamento dessas pessoas. Certo, irmãos? Vamos encerrando por aqui então a nossa reunião. Eu agradeço quem entrou online, quem acompanhou, quem conversou com a gente aqui, é muito importante para nós. Quem tiver acesso ao Spotify, procura lá as Cartas de Cristo, tá? Essas são também mensagens aqui do nosso grupo, do Evangelho Nova Era, as Cartas de Cristo, mensagens lindas, trazidas por vós no Spotify. E mande também para os colegas, os amigos, os familiares, a nossa página, para que todos tenham acesso a essas mensagens divinas, acesso a essas orações lindas, certo? E para que todos tenham uma ótima noite. Ronilda, ótima noite, bem-vinda, está sempre conosco. Então convido todos agora para a gente agradecer essa oportunidade dessa reunião. Eu agradeço imensamente a Deus essa oportunidade que tivemos de nos reunir. Agradeço pela oração, agradeço pela intuição, agradeço pela reunião de amigos, agradeço a oportunidade da vida e de estar perto de Cristo nesses momentos. Encerramos a nossa reunião, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Graças a Deus. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Fiquem com Deus, um abraço de luz, até a próxima.